Imagine um guerreiro cuja lendária trajetória moldou o destino de uma região inteira, Rolo da Normandia, figura enigmática cujas origens se perdem entre a história e o mito. Nascido por volta de 860, esse viking escandinavo não era apenas mais um invasor, mas o visionário que fundaria o Ducado da Normandia e se tornaria seu primeiro governante. Conhecido também como Rolf ou Rolfr, dependendo da língua que o nomeia, sua linhagem é tão fascinante quanto controversa. Seu pai, segundo algumas fontes, seria Rognald Estenson, o poderoso Jarl de Mri, no extremo norte da Noruega Ocidental. Homem de influência, aliado próximo do rei Harald Cabelo Belo, o primeiro monarca unificador da Noruega, Rognald aparece nas sagas nórdicas como um líder temido, responsável por expedições às Órcades, à Escócia e à Irlanda. Mas atenção, essas narrativas, embora ricas em detalhes épicos, são recheadas de exageros e contradições. Afinal, foram escritas séculos depois, quando a memória já se misturava à lenda. E aqui começa o primeiro grande mistério. Será que Rognald era mesmo o pai de Rolo? Cronistas franceses como Dudo de Saint-Quentin e o monge Richard de Reims discordam. Para eles, o verdadeiro progenitor seria Ketil, possivelmente o famoso Ketil Nariz Chato, rei das ilhas, um domínio viking nas Hébridas escocesas. Essa teoria se baseia em um detalhe intrigante. O irmão de Rolo, Gorin, carregava o patronímico Grim, mesmo nome do avô de Ketil. Além disso, tanto Rolo quanto Ketil tinham raízes em Mri. No entanto, esses registros foram feitos um século após sua morte, alguns até por encomenda de seu próprio neto, Ricardo I da Normandia, o que levanta suspeitas sobre sua imparcialidade. Sua mãe, Hildred Hrolfsdottir, uma nobre escandinava, é mencionada em uma genealogia encomendada pelo mesmo neto ambicioso, mas sua existência se apoia em um único documento. Curiosamente, o nome Hrolfr, versão nórdica de Rolo, pode ter vindo justamente da família materna. Segundo as sagas, Hildred era filha de Hrolnefia Jarl de Trondheim na Noruega. Em algumas versões, no entanto, ela aparece como Ragnhild. Essa confusão de nomes é apenas um exemplo de como os registros da época são frágeis. O conflito que mudou sua vida veio com a disputa entre sua família e o rei Harald Cabelo Belo. Nessa guerra, seu suposto pai, Rognald, e seu irmão Gorin foram mortos. Rolo, porém, escapou da execução graças à intervenção de sua mãe, que implorou por sua vida em um poema escáldico, um dos poucos versos femininos da época que sobreviveram ao tempo. Mesmo assim, não houve perdão total. Ele foi banido possivelmente da Noruega ou até da Dinamarca, já que os registros não são claros. Exilado, Rolo vagou pelo Mar do Norte, talvez refugiando-se nas Órcades. Mas sua juventude segue envolta em névoa. Os cronistas que o descreveram nasceram muito depois de sua morte, e seus relatos muitas vezes serviam para engrandecer a dinastia normanda, não para registrar a verdade. Um exemplo dessa confusão é sua origem. Enquanto Dudo de Saint-Quentin e outros afirmam que ele era dinamarquês, historiadores como Geoffrey Malaterra e William de Malmesbury juram que ele era norueguês. Para complicar, o islandês Snorri Sturluson o identifica como Hrolf o Caminhante, um gigante lendário das sagas do século XIII, tão imenso que nenhum cavalo conseguia carregá-lo. Em 2016, uma investigação genética tentou desvendar o enigma analisando os restos mortais de seus descendentes, Ricardo I e Ricardo II. Mas os ossos encontrados não pertenciam a eles e eram ainda mais antigos. Os arqueólogos noruegueses suspeitam que os corpos originais foram removidos para proteger os duques de saqueadores. Mais um impasse. A verdade é que Rolo nasceu em uma época em que as fronteiras entre Dinamarca, Noruega e Suécia eram fluidas. Os termos viking, homens do norte, ou dinamarqueses, eram usados de forma intercambiável, sem a precisão que temos hoje. Se aceitarmos que ele era filho de Rognald Estenson, então fazia parte de uma família numerosa, 6 irmãos, sendo 3 mais velhos, Alad, Einar e Rolaug, filhos de concubinas, e 3 legítimos, Ivar, Hrolfr, possivelmente Rolo, e Thorir, o Silencioso. As sagas nórdicas, embora tardias e propensas ao sensacionalismo, insistem nessa conexão. E o mais surpreendente é que relatos escoceses e irlandeses da época também apoiam a ideia de que Rolo era mesmo Hrolfr, filho de Rognald. Seria essa peça final do quebra-cabeça? Ou apenas mais um fio solto em uma história que desafia o tempo? O mundo em que Rolo nasceu não era apenas de espadas e sagas. Era um universo onde os deuses ainda falavam através do vento, das árvores e do sangue derramado em altar.
Sabemos que ele seguiu a antiga religião nórdica, esse sistema de crenças que os cristãos chamavam com desdém de paganismo, mas que para os vikings era a teia sagrada que unia homens, deuses e destinos. Uma fé polifônica onde Odin, o pai de todos, tecia intrigas entre os 9 mundos enquanto Thor esmagava gigantes com seu martelo Mjolnir. Mas não eram apenas os Aesir, os deuses da guerra e da ordem, que governavam esse cosmos. Os Vanir, Jord, Frey e Freya, divindades da fertilidade, do mar e da magia, haviam travado uma guerra ancestral contra eles antes de selarem uma trégua eterna. E tudo isso existia sob a sombra colossal de Yggdrasil, o freixo que sustenta a vida, cujas raízes mergulham no poço do destino e cujos galhos abrigam dragões, águias e o esquivo esquilo Ratatus, mensageiro de calúnias. Era uma religião de atos, não de livros. Sem escrituras sagradas, os rituais ganhavam vida nas mãos dos reis e chefes, homens como Rolo, que não apenas lideravam batalhas, mas também presidiam os blots, os sacrifícios públicos onde o sangue de animais e às vezes de homens era oferecido aos deuses em trocas de vitória, colheitas fartas ou ventos favoráveis. Esses atos ocorriam em Oth, templos de madeira erguidos em clareiras sagradas, ou ao ar livre junto a lagos escuros e bosques murmurantes, onde os espíritos da terra ainda respondiam às preces. 2 séculos depois, quando o martelo de Thor foi substituído pela cruz, essa fé teria se apagado, mas ecoaria nas lendas, nos amuletos enterrados com os mortos e nas palavras que o vento ainda carregava pelas florestas escandinavas. E foi nesse mundo em expansão que Rolo respirou pela primeira vez. Um mundo onde os navios vikings, como garras de dragão, rasgavam as ondas desde o Mediterrâneo até o Mar Negro, do Oriente Médio às costas geladas da América do Norte. Entre os séculos VIII e X, escandinavos de Noruega, Dinamarca e Suécia não apenas comerciavam ou saqueavam, eles redefiniam o mapa da Europa. Suas pegadas ficaram marcadas na história medieval, na Escandinávia que deixaram para trás, nas Ilhas Britânicas, onde semearam reinos, na França, onde Rolo próprio esculperia um legado, e em Kievan Rus, esse estado híbrido de eslavos, nórdicos e finlandeses que se estendia por terras hoje conhecidas como Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Era a Era Viking, uma época em que o horizonte nunca era o limite. O segredo dessa expansão? Seus navios. As Langskip, longas esguias com proas simétricas que cortavam as águas como facas, eram obras-primas de engenharia. Construídas com tábuas sobrepostas no método Klinker, herdado de gerações de construtores nórdicos. Essas embarcações eram leves o suficiente para serem arrastadas por terra entre rios, mas resistentes para enfrentar o Atlântico. Projetadas para velocidade e não para carga, elas transformavam cada costa em uma porta de entrada, cada rio em uma estrada. E era justamente essa versatilidade que as tornava tão perigosas. O mesmo navio que transportava peles e âmbar para Constantinopla poderia, na manhã seguinte, desovar guerrilheiros em uma praia desprotegida. Os vikings não eram apenas saqueadores, eram mercadores astutos, tecendo uma rede comercial que conectava o mundo conhecido. Em Constantinopla, a prata bizantina brilhava em troca de escravos e peles. Nas rotas da Ásia Central, moedas árabes e estátuas de Buda dourado encontravam seu caminho até tumbas escandinavas. Em Birka, a ilha sueca que era o coração pulsante desse comércio, arqueólogos desenterraram sedas da China, contas de carneliana da Índia e um anel com a inscrição Allah, prova de que até a fé islâmica havia deixado sua marca no norte. Era um lugar onde um camponês nórdico poderia trocar um punhado de peles por especiarias que haviam cruzado desertos e mares, onde nobres exibiam broches de prata trabalhada por artesãos do Volga. E quando Birka foi abandonada por volta de 975, não foi pelo declínio do comércio, mas pela ascensão de uma nova era, a de Sigtuna, cidade cristã erigida a poucos quilômetros dali, símbolo de um mundo que já não cabia nos antigos deuses. Mas se o comércio os enriquecia, eram os saqueios que os tornavam lendários. A estratégia? Surpresa e velocidade. Um Langskip podiam surgir no horizonte ao amanhecer, e antes que os sinos das igrejas soassem o alarme, já estariam de volta ao mar, carregados com ouro, prata e cativos. Lindisfarne, 793 d.C., o primeiro grande aviso. O mosteiro inglês arrasado, monges massacrados, tesouros levados. Não foi um ataque isolado, mas o estupim de uma era. Os vikings já navegavam aquelas águas há décadas comerciando, observando, até perceberem que a riqueza dos mosteiros, ourivesaria, manuscritos, relicários, era muito mais fácil de levar do que negociar. E assim a costa da Inglaterra virou um tabuleiro de xadrez sangrento. Mas não pararam por aí. Da Irlanda à França, das ilhas escocesas aos rios da Alemanha,
os raids se multiplicaram. Rouen, cidade franca às margens do Sena, tornou-se um alvo recorrente, e ironicamente um dia seria o berço do ducado que Rolo fundaria. Os vikings subiam rios como serpentes, saqueando cidades que jamais imaginaram estar ao alcance de homens do norte. Chegaram até a Península Ibérica, contornaram o Mediterrâneo, e há indícios de que suas espadas brilharam até nas areias do norte da África. Na Rússia, seguindo Volga, trocavam escravos e mel por prata árabe, enquanto seus navios rasgavam as águas do Mar Cáspio rumo a Bagdade, o centro nervoso do Império Islâmico. Lá, as sedas que vestiriam suas mulheres e os girans que encheriam seus baús eram moeda corrente literalmente. Porque os vikings, esses homens do norte, que o mundo temia, eram também os maiores tecelões de rotas que a Idade Média já viu. E em cada porto, em cada saque, em cada aliança forjada à força ou ao ouro, eles deixavam algo para trás, sementes de um futuro que nem mesmo Odin poderia ter previsto. Os exércitos francos desorganizados e mal preparados, não encontraram resistência à altura de sua fúria. Era como se os deuses nórdicos tivessem soprado os ventos a seu favor, empurrando os rios acima até os corações palpitantes da riqueza franca, os mosteiros, abadias como Saint-Germain-des-Prés e Jumièges, com seus tesouros reluzentes e scriptoria repletos de manuscritos iluminados, tornaram-se alvos prediletos. Não por acaso, eram os cofres do céu na terra, e os vikings, com sua lógica implacável, sabiam que onde havia ouro, havia poder. E onde havia poder, havia um império esperando para ser desmontado, peça por peça. Mas a fama que os precedia não era apenas de saqueadores. Era também de homens cuja lealdade podia ser comprada, e bem cara. Bizâncio, a joia do Oriente, já os conhecia bem antes de 839, quando emissários suecos pisaram em seus mármores sagrados. Os imperadores astutos viram neles não apenas uma ameaça, mas uma oportunidade. Por que combater a tempestade quando você pode domá-la? Assim nasceu a Guarda Varangiana, um exército dentro do exército, uma irmandade de espadas nórdicas jurando proteger o mesmo trono que em outras terras teriam derrubado. Tantos foram os escandinavos que trocaram os fiordes gelados pelos mosaicos dourados de Constantinopla que as leis em casa tiveram que se curvar à realidade. Quem partisse para a Grécia, como chamavam o Império Bizantino, perderia o direito à herança. O preço da glória era alto, mas o salário imperial mais alto ainda. E não eram só os bizantinos a recrutá-los. A Rus de Kiev, entre 980 e 1060, e a Inglaterra de Canuto, o Grande disputavam cada braço forte, cada espada afiada. Os Tingmen, a guarda pessoal dos reis ângulos, eram em grande parte noruegueses e suecos, ironicamente pagos com impostos arrecadados para defender a terra dos próprios vikings. Mercenários por excelência, eles transformavam a guerra em comércio, a lealdade em moeda. Não havia reino na Europa que não soubesse, quando os homens do norte chegavam, era para ficar. Seja como invasores, seja como defensores. Porque no fundo, os vikings não eram apenas saqueadores de uma estação. Eram fazendeiros que voltavam para casa quando o inverno fechava os mares, artesãos que esculpiam proas de dragões entre uma colheita e outra. A temporada de raids, aqueles meses quentes em que os ventos sopravam a favor, era apenas um capítulo de suas vidas. Mas um capítulo que, com o tempo, se transformaria em algo muito maior. Porque o que começou como incursões sazonais nas costas da Inglaterra, Escócia e França logo se tornou uma presença permanente. Os fiordes já não bastavam. Foi assim que no final do século IX, quando Rolo ainda era um nome sussurrado entre as fogueiras, nasceu Danela, o maior assentamento viking fora da Escandinávia, uma faixa de terra no norte e leste da Inglaterra onde as leis nórdicas se misturavam às saxônicas, onde o velho inglês se dobrava ao peso das palavras de Ylf e Thor. Jurvik, a joia desse reino híbrido, era uma cidade onde o cheiro de peixe seco se misturava ao de cerveja saxã, onde os mercadores árabes negociavam âmbar báltico com os mesmos homens que décadas antes teriam queimado seus navios. Aqui a espada se transformava em arado. Aqui os guerreiros de outrora aprendiam a semear trigo onde antes só haviam semeado medo. E não pararam por aí. Dos portos ingleses partiram para conquistas ainda mais ousadas. As Shetland, as Órcades, as Faroé, ilhas que se renderam não à força, mas à promessa de um futuro. Depois a Islândia, terra de fogo e gelo onde os sagas seriam escritos com tinta de sangue e memória. Depois a Groenlândia, onde Eric, o Vermelho, vendeu um sonho verde a colonos ávidos por terra. E por fim, a terra que nem mesmo os deuses ousaram sonhar. Vinland, na distante Newfoundland, onde as vinhas selvagens cresciam sob um céu desconhecido.
Por um breve momento, antes que o mar os engolisse de volta, os vikings pisaram na América 5 séculos antes de Colombo. Mas enquanto uns navegavam para o oeste, outros cavavam raízes no leste. Ao longo do Dniepr, onde as águas escuras carregavam não só mercadorias, mas destinos, os vikings, ou Rus como os eslavos os chamavam, ergueram um império. Kiev, tomada em 882, tornou-se o centro de um reino que se estendia dos lagos finlandeses às estepes ucranianas. Aqui a dinastia de Rurik governaria por 7 séculos, até que os Romanov, seus herdeiros de sangue, assumissem o trono da Rússia. O mesmo sangue que corria nas veias dos normandos da Sicília, dos reis da Inglaterra, dos clãs escoceses. Porque os vikings não conquistaram apenas terras, conquistaram o futuro. E no entanto, quando Rolo pisou pela primeira vez em solo franco, none daqueles reinos existia ainda. Não havia Noruega, nem Suécia, nem Dinamarca, apenas uma terra fragmentada, unida por runas, por mitos, por uma língua que soava como o vento entre os pinheiros. Os reis que conhecemos hoje eram, então, pouco mais que chefes de clã, homens cujo poder se media em navios e juramentos, não em coroas. Só depois que a era viking se apagou, quando os deuses antigos foram substituídos por cruzes e os tens deram lugar a cortes, é que aqueles territórios ganharam contornos de nações. Só então a história os batizou. E foi nesse mundo em chamas entre o martelo de Thor e o cetro de Carlos, o simples, que Rolo forjou seu nome. Porque quando os francos olhavam para o horizonte e viam velas quadradas se aproximando, não sabiam ainda que aquelas sombras nos mares não traziam apenas morte. Traziam um pacto. E um pacto, quando selado com sangue viking, dura mais que pedras. Mas a terra que os francos chamavam de deserta não era um presente, era um desafio. E Rolo, que já havia transformado derrotas em trunfos e saques em reinos, viu além da lama e das cinzas. Onde Charles, o simples, enxergava pântanos e florestas hostis, o olho viking de Rolo via portos naturais, rios navegáveis e uma costa que poderia ser a espinha dorsal de um novo poder. Não era um exílio. Era um tabuleiro vazio, esperando por um jogador que soubesse mover as peças. O acordo foi selado em Saint-Clair-sur-Epte, não com aperto de mãos, mas com juramentos que ecoariam séculos adiante. Rolo ajoelhou-se, ou não, dependendo da versão que se prefira acreditar, e recebeu das mãos do rei franco um território tão vasto quanto sua ambição, a terra que se estendia do rio Epte ao mar. Em troca, ele juraria lealdade a Charles, converter-se-ia ao cristianismo, pelo menos nominalmente, e acima de tudo, tornaria seu exército de lobos do norte em cães de guarda dos francos. Os vikings, que por décadas haviam sido o pesadelo da Gália, agora seriam seus guardiões. Mas Rolo não era homem de meias medidas. Se a coroa franco lhe oferecia um ducado, ele esculperia um reino. Se lhe davam uma fé, ele a usaria como escudo, ou como arma. Batizado com o nome cristão de Roberto, ele manteve seu nome nórdico como um lembrete. O homem que se curvava perante altares não esquecia o cheiro de sal e sangue de seus navios. E quando os bispos francos murmuravam contra o bárbaro convertido, Rolo respondia com pedra e argamassa, erguendo igrejas onde antes havia apenas covis de saqueadores. Não por devoção, mas por estratégia. Porque um ducado não se sustenta só por espadas, precisa de legitimidade, de raízes, de uma história que os cronistas possam escrever. E assim nasceu a Normandia. Não como um presente, mas como um pacto sangrento entre dois mundos. Os francos ganhavam um buffer contra novos ataques vikings, Rolo ganhava um império embrionário. Seus homens, antes saqueadores sem terra, tornaram-se senhores de feudos. Seus navios que outrora subiam o Sena carregados de fogo, agora transportavam grãos e madeira. Mas sob a superfície da paz, a lama ainda borbulhava. Os antigos companheiros de Rolo, aqueles que não trocaram machados por arados, olhavam para o horizonte e coçavam as cicatrizes. E os nobres francos que viam no duque viking um usurpador com coroa de empréstimo, esperavam o primeiro deslize para afundar suas adagas em suas costas. Rolo, porém, jogava um jogo mais longo. Enquanto os francos se digladiavam em suas intrigas palacianas, ele consolidava. Casou-se com Gisela, filha ilegítima de Carlos, o simples, um casamento que era menos sobre amor e mais sobre alianças, menos sobre Deus e mais sobre dinheiro e sangue azul bastardo. Mas a sombra de popa, sua primeira mulher Mordanico, ainda pairva sobre ele. Alguns diziam que ela era filha de um conde, outros que não passava de uma camponesa roubada em alguma aldeia queimada. Não importava. O que importava era o filho que dela nasceu, Guilherme Longa Espada, herdeiro de 2 mundos, com veias tão cheias de fúria nórdica quanto de astúcia franca. E quando os cronistas futuros escrevessem sobre Rolo, não falariam apenas do saqueador que se tornou duque.
Falariam do homem que entendeu, antes de todos, que a verdadeira conquista não era tomar, era permanecer. Que um reino não se constrói apenas com espadas, mas com leis, com filhos, com uma lenda tão resistente quanto as pedras de suas fortalezas. Porque Rolo não ganhou a Normandia. Ele a inventou. E quando os ventos do norte voltassem a uivar, não seria para anunciar mais saques, mas para carregar as velas de uma nova era, a era dos normandos. Mas a verdadeira genialidade de Rolo não estava apenas em aceitar um tratado, estava em transformá-lo em algo muito maior do que um mero acordo de paz. Quando Carlos, o Simples, lhe ofereceu a Normandia em troca de um juramento de vassalagem, de um batismo e do casamento com sua filha Gisela, não estava apenas negociando terras, estava tentando domar o indomável. Os conselheiros do rei, ávidos por uma vitória simbólica, pressionavam: converta o lobo em cordeiro, e o mundo verá que até os pagãos se ajoelham diante da cruz. Mas Rolo não se ajoelhava. Não por teimosia, mas por estratégia. Ele adiou o batismo com uma desculpa tão pragmática quanto sua ambição. Como restaurar uma terra arrasada se meu primeiro ato for me afogar em águas santas? Os francos, desesperados, ofereceram mais. Primeiro Flandres, rejeitada por ser um pântano sem glória. Depois a Bretanha, um ducado rebelde que nem mesmo os reis francos haviam conseguido submeter. Rolo aceitou. Não por ganância, mas porque via o que os outros não enxergavam. Um reino não se constrói com pedaços de terra, mas com fronteiras que signifiquem algo. A Bretanha não era apenas um acréscimo, era um escudo, uma porta para o mar, um aviso aos ventos do norte de que aquele território agora tinha um dono. O dia do juramento chegou, e com ele, a cena que entraria para a lenda. Rolo deveria beijar o pé do rei, como qualquer vassalo submisso. Mas um homem que havia navegado mares gelados e queimado cidades inteiras não curvava a coluna por nenhum homem. Nenhum joelho meu se dobrará perante outro, e nenhum pé beijarei, declarou. Os francos horrorizados insistiram. Rolo então fez o que só um líder de sua astúcia faria, delegou a humilhação. Ordenou a um de seus guerrilheiros que executasse o gesto. O viking, sem hesitar, agarrou o pé do rei com mãos calejadas e o levantou até seus lábios, enquanto Carlos, desequilibrado, despencava de costas no chão, sob os rugidos de riso dos homens do norte e os suspiros escandalizados da corte. O gesto não era apenas uma afronta, era uma lição. Rolo juraria lealdade, sim, mas nos seus termos. E quando a poeira baixou, a Normandia já não era mais uma promessa, era um fato. O batismo veio finalmente em 912, e os cronistas cristãos se deleitaram. Até o mais feroz dos pagãos se rendem à luz. Mas a história que contaram era conveniente, não verdadeira. Rolo pode ter se curvado aos rituais, mas nunca abandonou seus deuses. Morreria, dizem, como havia vivido, um homem de Odin, não de Cristo. E quanto a Gisela, a princesa franca que selaria sua aliança com o reino? As crônicas se contradizem. Alguns juram que ela existiu, uma criança de 4 anos ou uma bastarda sem registro, casada com um guerreiro 3 vezes sua idade. Outros suspeitam que foi invenção, um fantoche para justificar a conversão, um nome sem rosto para apaziguar bispos e nobres. O que não se discute é Popa, a cativa de Baió tomada Mordanico, à maneira dos dinamarqueses, com quem Rolo compartilhava leito, poder e, acima de tudo, um filho. Guilherme Longa Espada, herdeiro legítimo aos olhos dos francos, apesar dos murmúrios de que um filho de Gisela, se ela existisse, deveria ter precedência. Mas Rolo não governava por sangue franco. Governava por força. E foi com essa força que transformou a Normandia de um amontoado de terras devastadas em um ducado que faria tremer a Europa. Não por acaso, mas por design. Os francos, em sua ingenuidade, achavam que o estavam domesticando. Na verdade, estavam lhe entregando as rédeas. Rolo não era um vassalo, era um arquiteto. Reconstruiu igrejas queimadas não por devoção, mas porque um povo sem templos é um povo sem ordem. Restaurou muralhas não por caridade, mas porque uma cidade sem defesas é um convite à traição. Seu código de leis não era uma cópia dos éditos francos, mas uma fusão brutal de justiça viking e necessidade normanda. Honra acima de tudo, punições exemplares para quem a maculasse. Um casal que fraudou o sistema de indenizações por ferramentas roubadas foi enforcado em praça pública, não por crueldade, mas por cálculo. A mensagem era clara. Na Normandia de Rolo, a lei não sugeria, ela governava. E governou tão bem que por um século, o crime pet quase desapareceu. Não por milagre, mas porque os homens aprenderam que desobedecer a Rolo era mais perigoso do que enfrentar uma tempestade no Mar do Norte.
Os bispos cristãos, escandalizados com a severidade de suas sentenças, não entendiam. Para um povo forjado no gelo e no fogo, a misericórdia sem força é fraqueza. Rolo não queria súditos, queria guerrilheiros disciplinados. E quando os ventos voltaram a soprar do norte, não trouxeram mais saques. Trouxeram navios com a cruz e a espada de um novo império. Porque a Normandia não era mais um prêmio de guerra. Era o berço de uma dinastia. E Rolo, o saqueador que se tornou duque, havia provado que até os deuses se curvam diante de um homem que sabe permanecer. Os clérigos murmuravam que a conversão de Rolo e de todos os pagãos seria um processo lento, uma dança entre a cruz e o martelo de Thor. Mas que importava a lentidão da fé se os resultados falavam por si? A Normandia, outrora terra de saques e cinzas, florescia sob seu governo. As leis eram duras, mas justas, o comércio prosperava onde antes só havia espólio. Nenhum bispo ousava questionar seu sucesso, porque Rolo não governava com salmos, mas com resultados. E se os cronistas posteriores o chamariam de duque, título que nunca ostentou, ou se os eruditos lhe atribuiriam o posto de conde honraria que jamais recebeu, pouco importava. Para os homens de sua época, ele era simplesmente Rolo. Não precisava de coroas para ser temido, nem de pergaminhos para ser obedecido. Fiel ao pacto selado com Carlos, o Simples, ele manteve os vikings do Sena sob rédea curta, garantindo uma paz que mais parecia um armistício do que submissão. Mas quando Carlos foi derrubado em 922, e Roberto tentou herdar sua lealdade como se fosse um manto surrado, Rolo riu. Seu juramento era a um homem, não a um trono. E se Roberto era um usurpador, então a palavra de Rolo não valia mais que o vento. A espada, porém, ainda falava. E ela gritou novamente. Os navios voltaram a sulcar os rios, não para saquear, mas para negociar. Desta vez, as terras do Bessin e do Maine, regiões estratégicas que estendiam seu domínio rumo ao oeste, foram entregues sem derramamento de sangue excessivo. Alguns dizem que Roberto cedeu por medo, outros que foi astúcia, uma forma de domar outros vikings sob a sombra de Rolo. Mas o fato é que mais uma vez a Normandia crescia. E com ela, o mito de seu fundador. Em 927, Rolo passou o poder a seu filho, Guilherme Longa Espada, como um guerreiro passa a espada ao herdeiro antes da última batalha. Morreu pouco depois, por volta de 930, deixando para trás não um reino, mas uma dinastia. Os cronistas o mencionariam pela última vez em 928, e em 933 registrariam que seu filho herdara mais terras, do Cotentin até René, estendendo a sombra normanda sobre a Bretanha. Mas Rolo já não estava lá para ver. Seu legado, porém, era impossível de ignorar. Guilherme Longa Espada, depois Ricardo o Destemido e então Ricardo II, cada um deles governou como Rolo teria aprovado, com mão de ferro e cálculo frio. A Normandia, outrora uma província esquecida, tornou-se um ducado temido. Suas leis, nascidas da mistura do direito escandinavo com a tradição franca, foram transcritas em latim no século XIII, e mais tarde refinadas por Guilherme, o Conquistador, seu bisneto. O Grand Coutumier normando. Esse código que resistiria até a Revolução Francesa nas Ilhas do Canal, era a prova de que até as instituições se curvavam à visão de um homem que soube forjar ordem no caos. E os normandos? Eles não se contentaram com a Normandia. Casaram-se com princesas estrangeiras, teceram alianças além-mar, e seus filhos herdaram não só terras mas ambição. Gerloc, filha de Rolo e Popa, tornou-se esposa de Guilherme III de Poitou, futuro duque da Aquitânia. Cadlinar, nascida talvez nas terras geladas da Escócia, desposou um príncipe irlandês, Beolan, futuro rei de Salfbrega. O sangue de Rolo corria pelas veias dos tronos da Europa. 2 séculos depois de sua morte, seus descendentes reinariam na Inglaterra, na Sicília, em Antioquia. O mundo que ele ajudara a moldar não conheceria fronteiras. Porque Rolo não havia conquistado apenas terras, havia conquistado o futuro. E o futuro, como ele bem sabia, pertence aos que ousam tomá-lo. O próprio sangue de Haroldo Godvinson, o último rei anglo-saxão, carregava a herança nórdica, seus ancestrais eram dinamarqueses. Mas não foram apenas laços distantes que colocaram vikings no trono inglês. 2 deles reinaram diretamente, Sueno Barba Bifurcada, que entre 1013 e 1014 esmagou a resistência saxônica, e seu filho Canuto, o Grande, cujo cetro dominou a Inglaterra de 1016 a 1035. Yete foi o bisneto de Rolo, Guilherme, o Conquistador, quem reescreveu para sempre o destino da nação. Quando o rei Eduardo, o Confessor, fechou os olhos em 1066, 3 homens se ergueram para reclamar sua coroa, o saxão Haroldo Godvinson, o viking Harald Hardrada e o normando Guilherme.
Mas enquanto os outros brandiam espadas e promessas vazias, Guilherme carregava algo mais poderoso, o direito de sangue. Sua tia-avó, Emma, era nada menos que a mãe de Eduardo. O trono não era um prêmio a ser tomado, era uma herança a ser reivindicada. E reivindicá-lo ele o fez com a genialidade estratégica que só os filhos dos vikings poderiam dominar. Ao pisar nas praias inglesas, Guilherme não avançou cegamente. Construiu uma fortaleza, tática aprimorada na Normandia, saqueou a costa e atraiu Godvinson para o sul, como um lobo que conduz a presa para a armadilha. Quando as linhas saxônicas se chocaram em Hastings, não foi apenas a força bruta que decidiu a batalha, mas a mente afiada de um homem que havia aprendido com os mestres da guerra, seus ancestrais, os senhores do mar. A vitória não foi o fim, foi o início. Guilherme não se contentou em sentar-se no trono, ele o esculpiu em pedra. Casou-se com Matilde de Flandres, filha de um conde poderoso, selando alianças como Rolo fizera com Gisela. Manteve os bispos saxões em seus postos não por fraqueza, mas por cálculo. A igreja era um pilar, e pilares não se derrubam, dominam-se. E então ergueu castelos. Não fortificações qualquer, mas colossos de pedra que gritavam ao mundo, aqui ficamos. A Torre de Londres, a Torre Branca, fortalezas que se espalharam de York ao sul do país, como cicatrizes imortais na terra. Mas Guilherme não conquistou apenas territórios, conquistou o futuro da Inglaterra. Seu Domesday Book, um inventário implacável de terras e riquezas, revelou a nova ordem. A igreja detinha 26% das terras. O resto, quase em sua totalidade, estava nas mãos dos normandos. A antiga nobreza saxônica foi varrida como poeira ao vento. Apenas 5% da terra permaneceu com os nativos. E o francês tornou-se a língua do poder, a língua da corte, dos éditos, dos que mandavam. O feudalismo, que na Normandia já era uma máquina bem oleada, agora se enraizava na Inglaterra. Os grandes senhores, agraciados com títulos e terras pelo rei, sentavam-se em conselhos reais, o embrião da futura Câmara dos Lordes. Enquanto isso, nos condados, os pequenos nobres locais mantinham o controle, mas sob um novo senhor, a coroa normanda. E assim nasceu uma dinastia. A neta de Guilherme, Matilde, lutaria ferozmente por seu direito ao trono durante a anarquia. Seu filho, Henrique Plantageneta, ascenderia como Henrique II em 1172, fundando uma linhagem que séculos depois, ainda pulsa no sangue da realeza britânica. Sim, os atuais monarcas do Reino Unido são herdeiros diretos da Casa de Plantageneta, e portanto da Casa da Normandia. O legado de Rolo não era apenas terra e ouro, era sangue real, fluindo através dos séculos. Mas a ambição normanda não conhecia limites. Enquanto Guilherme consolidava seu reino no norte, outro ramo de sua estirpe escrevia sua própria saga no sul. Os Alteville, descendentes dos mesmos vikings que um dia saquearam as costas italianas, viram em Sicília não uma ilha, mas um império à espera. Desde 860, os homens do norte já haviam deixado sua marca na península. Os anais contam que subindo o Arno arrasaram Luni, Pisa e Fiesole, espalhando terror como uma maré. Mercenários varangianos a serviço de Bizâncio, comerciantes audazes, todos eles haviam pisado naquelas terras antes. Mas foi no século XI, quando o caos se instalou entre muçulmanos, bizantinos e lombardos, que os normandos viram sua chance. Roberto Guiscardo, duque da Puglia e Calábria, não era um homem de meias medidas. Quando o Papa o chamou para libertar a Sicília das mãos dos sarracenos, ele não hesitou. Em maio de 1061, junto de seu irmão Rogério Bosso, desembarcou na ilha e ergueu o primeiro castelo normando em São Marco de Alunzil. Não veio para negociar, veio para ficar. E ficar, fizeram. Aprendendo com cada povo que subjugavam, os normandos fundiram técnicas lombardas, bizantinas e islâmicas em uma nova arte, a arquitetura normando-árabe, que ainda hoje se ergue em Palermo como um testemunho de pedra. Palermo, a joia muçulmana, caiu em 1071 após um cerco implacável. Rogério, agora conde da Sicília, não pararia até que cada palmo da ilha fosse seu. Em 1091, a última fortaleza árabe tombou. Malta seguiu o mesmo destino. A Sicília normanda não era apenas um reino, era um cruzamento de mundos. Latinos, gregos, árabes e lombardos viviam sob a mesma coroa. Palermo floresceu como capital de um estado onde a tolerância era a estratégia e o poder absoluto. Até que em 1194, o imperador Henrique VI invadiu, reclamando a ilha em nome de sua esposa, Constância, filha de Rogério. Mas mesmo então o sangue normando não se apagou.
Seu filho Frederico II, meio normando, inteiramente genial, não só herdou a Sicília como se tornou imperador do Sacro Império em 1212, estendendo o alcance de sua dinastia até os confins da Europa. Enquanto isso, no Oriente, outro capítulo da epopeia normanda se escrevia. Em 1098, no auge da Primeira Cruzada, os exércitos cristãos sitiaram Antioquia. Entre eles, um homem se destacava, Boemundo de Tarento, filho de Roberto Guiscardo. A batalha foi um inferno. O inverno gelou os ossos dos cruzados, e a fome os levou a atos desesperados. Dizem que em sua agonia, alguns devoraram os mortos para sobreviver, mas Boemundo não quebrava. Quando as muralhas finalmente caíram, ele não se contentou com a vitória. Tornou-se príncipe de Antioquia, somando outro título à sua coroa italiana. O destino, porém, gosta de testar os grandes. Boemundo foi capturado em batalha, perdeu terras para Bizâncio e viu Antioquia reduzida a um estado vassalo. Mas a linhagem resistiu. Seu sobrinho Tancredo e depois Boemundo II mantiveram o poder normando na região, até que em 1260, o Império Mongol os engoliu. Mesmo assim, o eco de sua passagem permaneceu. Mais uma prova de que onde os normandos pisavam, a história nunca mais era a mesma. De volta à França, os herdeiros de Rolo provaram que a astúcia viking não era lendária por acaso. Enquanto os francos se dilaceravam em disputas internas, os duques da Normandia observavam, esperavam e então golpeavam. Em 987 foram eles quem ajudaram a coroar Hugo Capet, fundando a dinastia que governaria a França por 8 séculos. A relação entre Ricardo I da Normandia, neto de Rolo, e o novo rei era um espelho daquela entre seu avô e Carlos, o Simples. Lealdade quando conveniente, independência quando necessário. Ricardo ofereceu a Hugo seu apoio, mas nunca sua submissão. Afinal, um verdadeiro filho de Rolo não se ajoelha, ele escolhe quando se curvar. Não era apenas com força militar que os duques da Normandia garantiam sua influência. Ricardo II, herdeiro da astúcia de Rolo, compartilhava com o rei Roberto II da França não só uma fé inquebrantável, mas uma aliança estratégica. Quando a Borgonha ameaçou a estabilidade do reino, foram os normandos quem marcharam ao lado do monarca capetiano, não por subserviência, mas por cálculo. Casamentos bem orquestrados entrefilavam o sangue dos duques com a realeza francesa e as casas nobres vizinhas, tecendo uma rede de poder que nem mesmo o mais ambicioso dos rivais ousaria desafiar sem custos. Yet, a lealdade jurada aos reis francos era, na prática, um pacto de conveniência. Como Rolo antes deles, os duques da Normandia curvavam-se apenas quando a balança do poder assim exigia. Governavam suas terras com mão própria, impondo suas leis, sua moeda, sua justiça, um reino dentro do reino. Mas tudo mudou em 1066. Quando Guilherme, o bastardo, desembarcou na Inglaterra não como duque, mas como conquistador, o equilíbrio de forças que Rolo tão habilmente havia estabelecido ruía. Um rei normando não se ajoelha, não deve lealdade. E assim a Casa da Normandia, agora coroada em Westminster, deixou de ser vassala para se tornar rival. Os descendentes de Rolo não se contentaram com um ducado, estenderam seu domínio sobre a Inglaterra, a Irlanda, as Ilhas do Canal, a Gasconha, a Aquitânia. O sonho de um guerreiro viking que trocou seu navio por terras havia se transformado em um império. Até que a ambição de João sem terra, herdeiro de uma linhagem que esquecera a prudência de seus antepassados, entregou a Normandia de volta aos franceses. Felipe Augusto, com a astúcia de um jogador de xadrez, aproveitou a fraqueza do rei inglês e arrebatou o ducado em 1204. O título de Duque da Normandia, outrora sinônimo de poder viking, tornou-se uma peça no tabuleiro capetiano, concedido a parentes de confiança, nunca mais a um herdeiro de Rolo. A fortaleza de Rouen, erguidas pelas mãos dos novos senhores, era um lembrete de pedra. A Normandia já não pertencia aos norteiros. Mas os normandos não se renderam sem luta. Henrique V, neto da ambição desmedida de João, reconquistou brevemente as terras de seus ancestrais, provando que o sangue de Rolo ainda corria quente. Porém, a maré da história voltaria a virar. Henrique VI, fraco onde seu pai fora forte, perdeu a Normandia para sempre. Ainda assim, o legado dos norteiros persistia. Em 1315, quando os barões e cidades normandas obrigaram o rei da França a assinar a Carta Normanda, foi a memória de Rolo que ecoou nas cláusulas que limitavam os impostos reais e garantiam a autonomia dos tribunais locais. O documento, violado repetidas vezes à medida que a monarquia francesa engrossava seus músculos, era um último suspiro de resistência, a prova de que mesmo derrotados, os normandos não esqueciam de onde vieram. Rolo dificilmente imaginaria que sua aposta ousada,
trocar a liberdade do mar por um pedaço de terra daria origem a um ducado que resistiria por séculos. Os vikings, afinal, eram conhecidos por saquear, não por construir, mas a Normandia sobrepujou até mesmo seus fundadores. E foram os cronistas como Dudo de Saint-Quentin e Guilherme de Jumièges, quem transformaram o guerreiro em lenda. Dudo, um franco que soube ler o vento da história, escreveu entre 995 e 1015 não uma crônica, mas um hino, elevando Rolo e seus sucessores ao panteão dos grandes, com um detalhe antes reservado apenas a bispos e abades. Seu trabalho foi a base sobre a qual Guilherme de Jumièges, monge e historiador, ergueu após 1066 um épico ainda mais grandioso. Para eles, Rolo não era um mero invasor, mas o arquiteto de uma dinastia que cristianizaria a fúria viking e a transformaria em poder. Claro, a verdade era mais complexa. Dudo exagerou o papel solitário de Rolo, minimizando a presença de outros vikings como Bjorn Braço de Ferro ou as ondas de dinamarqueses que também deixaram sua marca na região. Mas pouco importava, a narrativa já estava escrita. Rolo emergia como o herói central, o pai fundador, enquanto seus companheiros de armas eram reduzidos a coadjuvantes. Os historiadores que vieram depois bebiam dessas fontes, repetindo acriticamente os mitos que Dudo e Guilherme teceram. Assim, o Rolo real, o homem de carne e osso com suas dúvidas, suas derrotas, suas negociações sujas, desapareceu sob camadas de glória inventada. E o que dizer dos vikings como um todo? A história os reduziu a estereótipos, bárbaros sedentos de sangue, homens de machados e navios dragão. Esqueceu-se que eram também poetas, cujos versos em nórdico antigo ecoavam sagas de amor e traição, comerciantes, cujas rotas se estendiam de Bagdade a Vinlã, em artesãos, cujos entalhes em madeira e metal desafiavam o tempo. Suas leis, sofisticadas para a época, regulavam desde heranças até disputas de terra. Sua religião, rica em simbolismo, falava de um mundo onde deuses morriam, mas também renasciam. E, no entanto, o que ficou para a posteridade? Os chifres nos capacetes, que nunca usaram os gritos de guerra, as pilhagens. O romantismo do século XVIII transformou-os em nobres selvagens, redimidos apenas pelo batismo. As escolas ensinam 1066 como um ano de violência, não de fusão cultural. As séries de TV exploram feudos e batalhas, não os mercados de Edebe ou as assembleias em Thingvellir. Até Rolo na cultura popular é uma sombra de si mesmo. Em Vikings, a série, ele aparece como peça-chave na fundação da Normandia, mas apenas a partir de seu acordo com Carlos, o Simples. Sua vida antes disso? Um vazio. As questões sobre sua linhagem, seu local de nascimento, seus primeiros anos como guerreiro são debates para acadêmicos, não para o grande público. Talvez não importem. Talvez o que realmente conte seja o que ele fez, um homem de origem incerta que, com audácia e um punhado de seguidores, arrancou de um rei franco não apenas terras, mas um futuro. Que sua lenda tenha sido embelezada para servir aos interesses de seus herdeiros não diminui o feito. A Normandia, a terra dos homens do norte, ainda leva seu nome. Seus descendentes moldaram a Europa medieval da Inglaterra à Sicília. Então, quem foi Rolo? Um lobo do mar que trocou o sal por solo fértil? Um visionário que viu além do saque? Ou apenas mais um guerreiro sorteado pela história, cuja grandeza foi inventada por aqueles que vieram depois? A resposta talvez esteja no fato de que ainda falamos dele. 1000 anos depois, seu nome ainda provoca debates, inspira séries, move curiosidade. E isso, mais do que qualquer crônica ou batalha, é a prova de que Rolo não foi apenas um homem, foi o início de algo muito maior.